O ex-deputado Daniel Silveira foi transferido nesta terça-feira, 8, para uma colônia agrícola em Magé, na Baixada Fluminense, onde participará de um programa de replantio de árvores da Mata Atlântica. Daniel Silveira cumpre regime semiaberto em colônia agrícola. A mudança para de regime foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, na segunda-feira, 7, após laudos confirmarem que está apto para esse tipo de atividade. Na decisão, Moraes destacou que a Procuradoria-Geral da República, PGR, também se manifestou favorável à transferência. Além disso, observou que Daniel Silveira reconheceu que seus atos, que resultaram em sua prisão, foram impulsivos e que deveria ter sido mais cauteloso em suas ações, especialmente por ocupar um cargo público. O pedido da defesa de Silveira para que ele trabalhe fora da prisão pode ser aceito ou negado. Em caso de recusa, ele será incluído nas atividades internas realizadas pelos outros detentos da unidade. O advogado Paulo Faria afirma que em nossa alegação, usamos o precedente do próprio Supremo Tribunal Federal de 2014, dado ao José Dirceu, que quando passou para o semiaberto, foi trabalhar. Daniel Silveira não é fazendeiro, não faz sentido trabalhar em atividade agrícola se desde outubro de 2023 foi informado ao ministro que ele tem um emprego formal em Petrópolis. Ele tem o direito de trabalhar, está na Constituição. Daniel Silveira foi condenado a uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF em abril de 2022 por incentivar atos antidemocráticos e promover ataques a autoridades e instituições. Ele foi preso novamente no ano seguinte após descumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar redes sociais. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Daniel Silveira, a controvérsia e as consequências legais. A história de Daniel Silveira é um exemplo paradigmático dos desafios que a democracia enfrenta no Brasil contemporâneo. Em abril de 2022, o Supremo Tribunal Federal, STF, impôs a ele uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão. Essa condenação, que repercutiu em todo o país, foi resultado de sua participação em atividades que foram consideradas antidemocráticas, incluindo a incitação a atos violentos contra instituições e autoridades públicas. Neste contexto, é crucial analisar não apenas os desdobramentos legais dessa situação, mas também o impacto social e político que seus atos provocaram. Para entender a gravidade da condenação de Silveira, é necessário explorar o ambiente político em que essas ações ocorreram. O período pós-eleitoral no Brasil tem sido marcado por tensões crescentes, com um aumento na polarização política e um clima de desconfiança em relação às instituições democráticas. Silveira, ao incentivar o desrespeito à ordem constitucional, lançou mão de uma retórica incendiária que ecoou entre setores da população insatisfeitos com o resultado das eleições. Essa radicalização não apenas coloca em risco a estabilidade política, mas também desafia a própria essência da democracia, que se fundamenta no respeito às instituições e ao Estado de Direito. A decisão do STF de condená-lo foi, portanto, uma clara mensagem de que ações que ameaçam a democracia não seriam toleradas. O tribunal, ao aplicar uma pena severa, buscou reafirmar a importância da legalidade e da responsabilidade cívica em um momento crítico. Essa ação destaca o papel do judiciário como guardião da Constituição, atuando para proteger a democracia e combater discursos que fomentam a violência e o desrespeito às instituições. A situação de Daniel Silveira se complicou ainda mais quando, no ano seguinte à sua condenação, ele foi preso novamente por descumprir uma série de medidas cautelares impostas pelo STF. Essas medidas incluíam o uso de uma tornozeleira eletrônica e a proibição de utilizar redes sociais. O não cumprimento dessas regras não só evidenciou a resistência de Silveira em se submeter às decisões judiciais, mas também levantou questões sobre o respeito às ordens do judiciário e à integridade das instituições democráticas. A reincidência de Silveira em sua conduta desafiadora é um reflexo de uma mentalidade que ignora os limites impostos pela lei.
A utilização de plataformas sociais para disseminar mensagens de ódio e incitação à violência representa um risco significativo, não apenas para a ordem pública, mas também para a coesão social. O desprezo pelas regras estabelecidas pelo STF demonstra uma falta de compromisso com os princípios democráticos, que exigem respeito mútuo e diálogo. A saga de Daniel Silveira não se limita ao âmbito jurídico, ela reverbera nas esferas social e política, influenciando a forma como a sociedade brasileira percebe a justiça e a democracia. A polarização política que o cercou alimentou um clima de animosidade e desconfiança, com muitos de seus apoiadores vendo sua prisão como uma injustiça e uma tentativa de silenciar vozes dissidentes. Por outro lado, críticos argumentam que a punição é uma medida necessária para garantir a ordem e a integridade das instituições. Essa divisão manifesta-se nas redes sociais, onde os apoiadores de Silveira frequentemente utilizam plataformas digitais para mobilizar opiniões e fortalecer suas narrativas. O fenômeno das fake news e a desinformação se tornam armas poderosas nesse cenário, dificultando o diálogo construtivo e exacerbando as tensões. O desafio, portanto, é encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilização por discursos que possam incitar a violência ou desestabilizar a ordem democrática. A história de Daniel Silveira é um microcosmo das lutas enfrentadas pela democracia no Brasil. A condenação e a subsequente prisão não são apenas questões de um indivíduo, mas simbolizam um momento crucial em que a sociedade deve refletir sobre o futuro das instituições democráticas. O respeito pela lei e pelas decisões judiciais é fundamental para a manutenção da ordem e da paz social. Enquanto a polarização continua a crescer, é imperativo que todos os cidadãos se engajem em um diálogo respeitoso e construtivo, buscando soluções que fortaleçam a democracia, em vez de dividi-la. Ainda mais, à medida que o Brasil avança, a experiência de Silveira serve como um alerta sobre os perigos da radicalização e da desinformação. A construção de uma sociedade mais justa e democrática requer um compromisso contínuo com os valores da liberdade, da responsabilidade e do respeito mútuo. Somente assim poderemos garantir um futuro em que a democracia prevaleça e em que as instituições sejam respeitadas. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!